Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos mais uma vez reunidos em nome da União Espírita de Piracicaba para o estudo do Livro dos Espíritos. Já estamos há mais de 20 encontros, é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês e com os meus colegas, Carolina Bidala e Boanerges Tavares. Bem-vindos. Boa Olá, noite. Bruna. Olá, Carol. Olá. Mais um encontro com o Livro dos Espíritos. Muito bem, é isso aí. Vamos em frente. Mais uma semana que fomos agraciados, né, por estar aqui. Então vamos começar com uma prece. Carolina, você faz pra gente? Claro. Elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer a oportunidade de estar reunido e saber a importância dos estudos, a busca pelo conhecimento, que possamos, ao longo do nosso caminho, contribuir, ajudar, com um abraço, com uma palavra, que possamos ser ação, conforme a gente vai aprendendo e tocando o nosso coração. Que Deus abençoe a todos nós, principalmente aqueles que precisam de uma luz, de uma oração, que foram esquecidos, ou estão com dor, passando por alguma dificuldade, alguma aflição, que essa oração possa chegar até você, que possa chegar às pessoas que precisem, e com muito amor, agradecemos o Senhor. Obrigada. Que assim seja. Então vamos continuar os nossos estudos. Semana passada a gente falou, né, ainda dentro do capítulo 4 do livro 2º do Livro dos Espíritos, tá? A gente falou sobre a transmigração progressiva. Nós vimos que o homem, como o homem, na verdade, o espírito tem a sua infância, tá? Ele desenvolve sua inteligência pouco a pouco e que na origem do espírito, vamos lembrar o espírito com E maiúsculo, tá? Que a gente já falou aqui. Este possui uma existência mais instintiva e que os selvagens, na nossa concepção, já progrediram, né, um pouquinho nessa linha da evolução, porque eles já apresentam paixões. Ou seja, né, as paixões são um sinal de desenvolvimento do espírito, porque representam atividade e consciência do eu. O que não quer dizer que elas são um sinal de perfeição, né? Para se alcançar a perfeição aqui entendida como aquele estágio dos espíritos puros dentro da escala espírita que a gente já conversou, são necessários alguns milênios. Então, assim, para atingir essa perfeição, não há outro caminho a não ser a pluralidade das existências. Não tem como pular um estágio, tá? O que é possível é andar mais rápido por conta de escolhas assertivas no caminho do bem. Mas isso não significa pular etapas, porque a evolução não dá saltos, tá? E por fim, na pergunta 195, Kardec questiona os espíritos se essa possibilidade de sempre se melhorar, né, numa existência futura, não levaria pessoas a perseverarem no mal. Ao que a resposta deles é clara, no sentido de que aquele que foi de fato iluminado pela razão, ou sentiu um pouco da paz da próxima etapa, ou avançou mesmo, né? Compreendeu a lição, concluiu algo com a prova, com alguma expiação, esse não deseja outra coisa senão melhorar-se. Tá? Então, aqueles que perseveram no mal é porque não entenderam o caminho, tá? Da forma como a gente vê nessa evolução. E hoje, tá? Ainda nesse mesmo capítulo 4, nós vamos falar do destino das crianças depois da morte e dos sexos nos espíritos. E todos os nossos encontros estão na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. Então, vamos começar com a leitura. Então, vamos lá, Carolina. 197, né?
poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em inteira idade? Algumas vezes, o que é muito mais, porquanto pode-se dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. E aí tem um item. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Sim, é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Boanerges? Olá. Nós estamos, como adultos, muito acostumados a olhar para a criança e verificando a sua fragilidade e dependência dos adultos, em relação aos adultos, achamos que eles são seres que ainda estão num processo de inferior a nós. Com muita naturalidade, a gente vê isso devido à fragilidade física da criança. Mas, na realidade, às vezes, esse espírito que anima esse espírito de criança, essa criança, ele pode ser igual em adiantamento dos adultos e até mais adiantado que os adultos. E por que isso? Esse espírito, ele pode ser mais velho que nós. E sendo mais velho, viveu mais que a gente, adquiriu mais experiências, teve mais oportunidades de aprender, ele pode ter sido mais diligente e por isso evoluiu muito mais. Mas também esse espírito pode ser mais novo que nós. Mas mesmo sendo mais novo, ele também pode não ter desperdiçado seu tempo, ter sido muito diligente, ter sido muito dedicado e também ter evoluído tanto e estar ao nosso nível. E às vezes também até no nível superior a nós. O tempo, de número de encarnação e a idade do espírito não é um fator que a gente poderia assim dizer que seja preponderante na evolução do espírito. Lógico que os espíritos muito, muito mais velhos, como Jesus, que é muito mais velho que nós, ele tem uma evolução muito maior que a nossa. Mas pode acontecer que espíritos ainda jovens caminhem bastante por não terem seguido o caminho do mal. Nós aprendemos isso quando estudamos lá a escala evolutiva dos espíritos, a escala espírita, e a gente ficou todo e vimos todos os passos pela qual passa o espírito. Se ele seguiu o caminho do bem e não seguiu o caminho do mal, muito naturalmente, mesmo sendo mais jovem que nós, eles podem estar mais adiantados com a gente e também no mesmo grau de evolução que nós. E em relação a tudo isso, verificando todas as coisas, nós podemos também admitir que um espírito de criança, filho, pode ser até mais adiantado que o próprio pai, dependendo dessas circunstâncias todas que nós narramos agora aqui e que a gente tem discutido nesses 24 encontros e que hoje completa 25. Eu tenho uma. Pode falar, cara, pode falar. Aqui. Tem uma coisa muito no nosso dia a dia para falar sobre esse tema. Quem aqui, por exemplo, já não observou a seguinte cena? O pai dirigindo o carro, ou a mãe, né, para não ter, tá? Criança junto. Aí daqui a pouco joga um papel para fora. E a criança repreende dizendo: "Mas viu, precisa ter consciência", né? Quantas vezes a gente já não teve situações que a gente fala: "Nossa, olha, realmente precisamos mudar um pouquinho as nossas atitudes", né? E na família ter aquela criança que pondera, aquela criança que une, aquela coisa que transborda o coração, né? Então,
eu mesmo, né, tenho uma amiga que eu falo, eu tenho certeza que essa amiga é muito mais velha que eu, embora ela tenha sido depois, porque é um espírito muito sábio, então, eu acredito que esse exercício diário nosso possa trazer essa reflexão, né, e nos dar essa, para mim fica muito claro essas coisas, sabe, quando a gente observa pequenos gestos, pequenas situações que a gente depara com essa situação. Bonerge, você concorda comigo? O Bonerge está parado. Bruna, concorda comigo? Eu acho que ele ou caiu, deu algum problema na internet. Sim, na verdade, assim, as crianças, é bem interessante quando a gente observa, né? Várias dúvidas vêm, e o Espiritismo é muito assertivo em algumas colocações quanto às crianças, que daí nos trazem explicações muito claras, né? Especialmente essa questão de que eles podem ser espíritos muito mais velhos que nós. Não é o fato de ser criança que é mais novo. Quando a gente entende essa questão da evolução, Boanerges, acho que você voltou. Fale alguma coisa. Você está nos ouvindo? Eu não estava ouvindo. Não estava ouvindo, agora eu ouvi você. Desde que a Carol começou a falar, eu fiquei sem som e eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Mas agora você voltou. Estamos te ouvindo. E a beleza, Carol, eu acho que é exatamente essa da questão da evolução. Estamos em diferentes níveis e uns ajudam os outros. Isso para a evolução acontecer é dessa forma, né, que ela se dá. E isso é muito belo. E eu queria só lembrar essa questão das crianças, tá? Que a infância é um estágio orgânico necessário. O espírito reencarnante, tá? Ele não é um espírito novo, como a gente já tem visto, tá? É um espírito que pode ter vivido, como muito bem foi reforçado na resposta que por eles o Boanerges colocou, muitas encarnações. O estágio criança, ela é uma questão biológica necessária para o processo de reencarnação. E, obviamente, tá, se passa por todos os estágios da infância, né, da pré-adolescência, da adolescência. Então, assim, mas o espírito está ali, reencarnante. E essa infância ela é tão importante, não é, Boanerges, para a gente poder aprender tantas coisas moralmente, né, para a gente, enquanto espírito, de fato, aproveitar ao máximo a nossa encarnação. A infância tem um papel fundamental, tá? E a gente vai falar bastante hoje sobre essa infância. Os espíritos nos ensinam que nessa fase da infância, principalmente até os 12 anos, é aonde todas as nossas características que trazemos e que não são mais adequadas são moldadas em nós. Se nossos pais forem bastante diligentes conosco, nos educando adequadamente, nos dando bastante carinho, compreensão e disciplina, nós, nesse momento, formaremos o nosso caráter na presente existência. E aí nós poderemos, com muito mais facilidade, superar aquela carga que trazemos de alguma dificuldade evolutiva, de algum comprometimento que tivemos nas nossas outras encarnações, e que teremos que, nesta presente encarnação, enfrentá-las e nos equalizarmos com a lei de Deus perante esses compromissos. Se nós tivermos sido muito bem preparados por nossos pais na infância, estaremos prontos para enfrentar essas situações, porque aí teremos desenvolvido em nós condições adequadas para enfrentar tudo isso, e a nossa vida será muito mais fácil. Mas, se ao contrário, isso não acontecer, a gente vai verificar uma condição muito difícil para nós. A gente vê, principalmente, isso vai acontecer muito na adolescência, quando a rebeldia adolescente se torna muito mais intensa, porque nós não fomos preparados para enfrentar esse momento, porque é na hora que nosso espírito começa a se manifestar com mais intensidade a respeito das suas próprias características. Se na infância não recebemos as lições adequadas, a disciplina e o amor para nos moldar, para criar em nós uma nova percepção de vida, a nossa adolescência terá grande dificuldade e criaremos grandes dores de cabeça para nossos pais.
É isso aí, Boanerges. E Esse é o papel do filho, né? Ó, deixa eu ficar quieto, que é bom de manhã me ouvindo aí. Não. Mas assim, mas quando a gente entende essa questão do espírito da criança não necessariamente ser menos evoluído que de um adulto, né? A gente começa a olhar para os desencarnes na infância de uma outra forma, né? Aquela cultura do nossa, né? Por que morrer, né? Tão cedo? Então a gente vai conversar sobre isso nessa próxima pergunta que eu vou pedir para a Carolina ler para a gente. Vamos lá. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Isso, o Bonerges, posso quebrar um protocolo aqui? Claro. Ó, você sabe que o Espiritismo traz pra gente algumas respostas. E essa eu vejo que é uma das mais profundas que eu já estudei até hoje. Fico até emocionada de dizer, mas quando a gente pensa numa criança que de repente não conseguiu nem participar da gestação completa, né? A gente pensa numa situação, sabe, criança de dias, ou o que acontece, né, nesse período, a gente pensa, poxa vida, mas qual seria, uma explicação, ou por que existe isso dentro da pluralidade das existências? E eu penso que essa pergunta dá uma brecha para a gente começar a falar sobre isso de uma forma muito, muito espírita. E isso faz muito sentido, né? É assim, mas nós falaremos desse assunto, Carol, na próxima pergunta, porque na próxima, Kardec aprofunda essa questão, e aí nós vamos conseguir extrair um conteúdo e um exemplo que nós tivemos entre nós, muito forte, de um médium, que para nós espíritas, ele é, assim, um exemplo fantástico de ser humano, que a gente nunca esquece de citar, que é o Chico. Mas nós comentaremos com um pouquinho mais de intensidade essa questão, e eu acho que ela se completa na questão 199, e é profundamente acalentador para as mães, para os pais. Mas, voltando à questão 198, a gente verifica que sendo uma criança e ela não teve tempo de aprender muita coisa, e as ações dos adultos sobre elas não houve tempo suficiente para que nela produzisse alguma coisa. Essa criança não teve tempo nem de praticar o bem e também nem de praticar o mal, tá certo? E elas retornam para o mundo espiritual. Há um motivo para isso que nós veremos logo a seguir, mas os Espíritos nos dizem que Deus não vai impedir que elas retornem e que Ele deve permitir que elas reencarnem de novo para continuar o seu processo evolutivo. Veja bem, aqui já começa um certo consolo para os pais. Puxa, meu filho foi embora, ele retornará. Ele retornará e talvez logo, não é? O fato dele ter ido muito cedo, e até tem algumas doutrinas religiosas que chamam, quando a criança acontece isso, de anjinho, não é? É como se a criança, o espírito da criança viesse um anjo, e por isso, ele sendo um anjo, ele passa a ser um espírito perfeito, um espírito mais adiantado. Mas, se ela não teve essas oportunidades nem de aprender, de nem praticar o bem e nem de praticar o mal, não é porque ela ser mais adiantada, não é?
Se ela é superior, se ela já alcançou uma certa superioridade em relação à humanidade, ou em relação a si mesmo, ou em relação aos pais, essa superioridade ela trouxe de outra existência, lá atrás. Construiu lá e trouxe para cá. Mas também tem outra questão. Nós aprendemos, nos nossos encontros anteriores, que os espíritos superiores nascem com um objetivo bem específico, uma determinação de Deus bem específica. Qual que é essa determinação? Eles nascem entre nós, seres ainda inferiores, com o objetivo de fazer nós adiantarmos. Eles vêm trazer conteúdo para nós, informações da vida, questão de responsabilidade, questão de sermos mais diligentes, disciplinados, estudiosos, aprendermos a ser bondosos, aprender a perdoar, assim como fez Jesus. E como fez muitos outros espíritos que eram bastante espíritos bastante adiantados, vieram trazer para nós lições importantíssimas, que fizeram com que a humanidade desse um salto evolutivo. Essa é a função principal dos espíritos superiores quando nascem em ambiente de espíritos mais inferiores, tá certo? Não nos parece que haveria qualquer utilidade um espírito superior nascer e em seguida desencarnar sem completar nenhum ciclo de ensinamento para nós. Então, é muito natural considerar que esses espíritos que nascem e que ainda na primeira infância desencarnam, eles vieram por um outro objetivo que nós veremos na próxima lição. Vamos lá, então. Vamos ler a próxima pergunta, porque ela é muito esclarecedora mesmo, tá? Vamos lá. Ela é um pouco longa, tá? Então vamos lá. Carol? 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Comentário, né? Um tópico. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. E aí começam os comentários, né? E esse é o comentário que a Bruna fala que é um pouquinho longo, mas vale a pena a leitura. Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano daqui morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de todos os lados se lhes dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências?
De onde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? A que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. A questão 199, ela é interessantíssima para nós porque ela, além de esclarecedora, ela é profundamente consoladora. E o comentário de Kardec nem se fala. Bom, os espíritos nos dizem que quando uma criança nasce, um espírito nasce e ainda em tenridade, ainda como criança desencarna, eles nos dizem que isso acontece porque esse espírito que anima esse corpo de criança precisa completar um ciclo que não se completou na existência anterior. Que ele desencarnou antes do tempo. Olha só. Isso quer dizer que nós só desencarnamos na hora correta. E que nós só não desencarnamos na hora correta quando nós provocamos o nosso desencarne, seja conscientemente, através do suicídio, seja inconsciente, através dos nossos excessos. Então, se nós praticamos esse tipo de coisa, e aí nós precisamos reequilibrar nosso perispírito. O nosso perispírito está repleto de energia e de condições que não se cumpriram na programação que nós tivemos para reencarnar na Terra. Precisamos reequilibrar nosso perispírito. E esse reequilíbrio dessas forças, dessas energias, elas acontecem com um novo nascimento. Nós renascemos e em breves anos nós nos equilibramos, desencarnamos. E como na resposta anterior, quando os espíritos dizem o que é que acontece com a criança, que dizem que o espírito da criança que desencarna em tenridade, eles dizem, voltam a encarnar de novo. Aí nós reencarnamos. Além disso, os espíritos nos dizem que para os pais, esse desencarne de uma criança em eternidade também é uma prova ou uma expiação. Isso significa que muitos de nós, quando pais em existências anteriores, não fomos tão bons pais. E agora, nós queremos tanto ser pais, queremos tanto ser bons pais, e parece que a vida nos rouba isso. E às vezes nos permite ter um filho, e esse filho se vai logo. E a vida para nós se torna tão dolorosa, porque perdemos aquele ente querido ainda tão criança, tão jovem. Isso é para nós de um aprendizado fantástico. Nos permite reavaliar a forma como somos como pais. Juramos para nós mesmos que quando tivermos nova oportunidade, seremos os melhores pais do mundo. Que haremos e nos dedicaremos a nossos filhos com todo o fervor, com todas as nossas energias e com toda a nossa capacidade. Muito bem. Mas também os pais que receberam essas crianças, apesar de alguns deles passarem por essa lição, eles são benditos de nosso Pai. Porque alguns se predispõem a serem pais de espíritos que desencarnarão tão cedo e que eles sofrerão tanta dor. Mas esse renascer e desencarnar tão cedo para um espírito que precisa passar por essa fase é de suma importância.
Porque se ele não passar por isso, ele não conseguirá reencarnar e continuar a sua caminhada normal, a sua jornada para Deus. Porque ele precisa completar aquele pequeno ciclo. E o pai que se oferece, a mãe que se oferece, que aceita essa proposta divina, de poder, por alguns poucos anos, ou com quase nenhum ano, conviver com essa criança, desenvolver esse amor, esse carinho e oferecer para ele toda essa possibilidade dele desencarnar, levando essa energia amorosa dos pais. Retorna ao mundo espiritual e está quitado com a lei. É quitado com a lei de Deus e está pronto para um novo reencarne. Aí, já não mais com aquele comprometimento, e pronto para ter uma vida longa, realizando todas as atividades, com disposição para aprender todas as coisas que são possíveis a gente aprender numa existência oferecida a nós por Deus. É uma beleza isso. É de uma consolação para os pais saberem que puderam contribuir com seus filhos para que eles crescessem e se desenvolvessem, para que não ficassem estagnados. Hoje, com o surgimento da internet, é possível essas informações chegar aos ouvidos dos pais e mães que perderam ou que venham a perder seus filhos. Mas lá atrás, quando nós não tínhamos essa possibilidade, existia um homem no Brasil chamado Francisco Cândido Xavier, o Chico, por décadas, escreveu cartas dos filhos que desencarnaram em idade, de criança e de jovens, que traziam mensagens lindas para seus pais, para suas mães, principalmente, que estavam tão tristes, em estados não lamentáveis, que estavam em processo de destruição de si mesma, que estavam depressivas, que não conseguiam levar sua vida com naturalidade porque perderam aquele filho a quem ela tanto amava, a quem depositou tanto carinho, tanto desejo de vê-lo progredir na vida, de crescer com saúde, saudável, inteligente, diligente, e foi impedida de viver tudo isso. E aí vinham as cartas do Chico, falando, consolando as mães, dizendo a essas mães que eles estavam bem, que aquilo foi necessário, porque eles precisavam passar por aquela experiência curta, dando a essas mães o consolo e a esperança de que as coisas reaconteceriam, mas de uma forma diferente. Não mais agora vivendo essa dor, mas podendo viver esse amor em plenitude por muito mais tempo. Então, para nós, isso serve como uma proposta para que a gente cuide muito bem de nossas vidas, para que a gente não desperdice, para que a gente não cometa os excessos, para que a gente não retorne para o mundo espiritual antes do tempo e depois termos que renascer assim tão cedo. E às vezes precisamos renascer e não temos esses pais dispostos a fazer isso por nós. E os espíritos superiores precisam encontrar um casal de pais que estejam dispostos a passar por essa experiência para oferecer para nós essa possibilidade de encarnarmos por poucos anos para nos libertarmos de todas as questões e nos tornarmos preparados para continuar nosso caminho em direção a Deus. Nerges, eu acho que assim como eu, assim como a Carolina, todos se emocionaram nesse momento, porque quando a gente fala de relações de pais e filhos, né, a gente ou conhece alguém ou viveu de perto uma relação que foi interrompida, né, antes do que a gente espera, né, dentro da naturalidade aqui, enfim, na nossa incompreensão. E é muito profundo essa questão do estudo. Eu acredito que muitas dúvidas ou questões devem ter surgido na cabeça de todos. Nós vamos pedir paciência e calma, porque, assim, dentro do capítulo 6, que a gente vai entrar nele lá na frente, tá? Que é a vida espírita, nós vamos entender como se dá a escolha dessas provas, tá?
Nós vamos conversar tudo isso muito mais a fundo. Eu queria só deixar uma indicação para quem ainda não viu, o Bonerges falou do Chico, tem o um filme brasileiro que chama As Mães de Chico Xavier, tá? Então é um filme que retrata muito bem essa situação. Não é, Carol? Você quer comentar alguma coisa? Acho que eu não conheço um amor mais puro do que o amor de mãe, sabe? É, quem já passou por algumas experiências e, e sabe até onde o amor de mãe vai. Tem mães que me perguntam ou que vêm conversar sobre seus filhos e falam assim: onde foi que eu errei com meu filho? Faço tanto por ele. E aí, na palavra do Bonerges, a gente observa, né, que a culpa não está na mãe ou no pai, né? É, às vezes tem aquelas perguntas assim, mas por que meu filho, não eu? Eu queria a ordem natural das coisas. Então, quando a gente se questiona e passa por situações delicadas, como a própria Bruna disse, que a gente tem certeza, né, que pode não ter passado pela pessoa, mas ela acompanhou alguém, alguma coisa. Essas palavras, elas ficam tão bonitas, tão difíceis realmente de não se emocionar, né, Bruna? Então, até perguntei, Bruna, será que eu vou sair? Porque eu não vou aguentar ficar ouvindo boné. Aí, não, vamos. Eu acho que a gente é humano e tem que mostrar que a gente tem emoção, né? Que não é uma questão de desenvolvimento ou não, nós somos humanos e estamos aqui para passar por essas emoções e se emocionar também, né? O Chico costumava dizer que o amor de mãe é um segredo entre Deus e elas. Para a gente entender a profundidade desse sentimento. E quando a gente diz que hoje, para as mães, elas podendo, através da internet, perceber essa realidade, elas saberem que a ação delas de amar aqueles filhos que viveram 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, para eles, Boanerges, às vezes meses na barriga, às né? vezes meses, você lembrou Meses. bem, às vezes meses na barriga, e ela o ama tanto. Isso para o espírito é de uma importância que a gente aqui no corpo físico é incapaz de calcular, porque ele liberta o ser. O ser está vivendo um momento muito difícil no mundo espiritual, de muitas dores, de muitos sentimentos de culpa, de muita tristeza, pelos atos eventuais que cometeu. Eu vi, ainda hoje, estava assistindo televisão, e vi uma reportagem, já deve ter acontecido há uns 2 ou 3 dias atrás, a respeito de 2 rapazes que na Bahia cometeram um ato em um supermercado e foram pegos pelos seguranças e que depois não se sabe o que aconteceu, mas os rapazes apareceram mortos. E aí a gente ouve o depoimento da mãe dolorido, ela dolorida falando, eles erraram, mas por que não entregaram para a polícia? E que eles cumprissem com o erro que cometeram e pudessem continuar vivos. Veja que sentimento. Então, o mesmo a gente fala para aquelas mães que perderam seus filhos, como a Bruna falou, ainda em gestação, que o perderam logo após o nascimento ou alguns anos depois. Não se entristeçam. Orem para Deus e agradeçam a Ele por essa oportunidade, por vocês poderem terem participado como mães de um espírito que estava em situação muito difícil no mundo espiritual e que precisava de alguém que o amasse, mas o amasse como mãe, para que ele pudesse se libertar e continuar sua jornada. Fiquem contentes com essa notícia. Como as cartas do Chico deixavam as mães contentes após receberem a notícia que os filhos estavam bem.
É isso aí. É um tema que renderia vários encontros nossos, né? Mas como nós temos mais leitura para hoje, nós vamos fazer assim, nós vamos suspender, porque ainda vai ter assunto de infância mais aprofundado, tá? Dentro do Livro dos Espíritos, a questão da escolha da prova, do planejamento reencarnatório, tudo isso ainda está dentro da programação, tá? Então nós vamos continuar a leitura. Vou pedir para a Carol ler para a gente, então. Vamos lá, nós vamos mudar de tema agora, tá? Questão 200. Tem sexo os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Bom, veja, os espíritos são taxativos. O espírito não tem sexo. O sexo é uma característica orgânica. Depende das características do corpo, tá certo? E como é que a gente analisa isso? A gente, quando a criança nasce, a gente diz assim, é homem ou mulher? E por onde é que se classifica se é homem ou mulher? Pelo órgão sexual. E mais tarde, a gente classifica pelas características do corpo, as outras características se manifestam um pouco mais tarde, pelo comportamento, se é masculino, se é feminino, e também pelas atitudes. Todas essas coisas são coisas que têm uma dependência da característica orgânica. Mas os espíritos nos dizem que entre os espíritos há amor e simpatia. A relação entre espíritos, amor e simpatia. E esse amor e essa simpatia está baseada na afinidade de sentimentos. Não é igual a nossa relação, muitas vezes, com as pessoas, que esse amor e essa simpatia que muitas vezes temos por certas pessoas não estão baseado na afinidade de sentimentos. Às vezes, está baseada na afinidade de interesses e não de sentimentos. Mas, entre os espíritos, não é isso que predomina. O que predomina é a afinidade baseada nos sentimentos que há entre eles. E por isso que os espíritos nos dizem que há entre nós, quando no estado de espírito, amor e simpatia, não manifestação sexual. Agora, quando vivemos, seja como homem ou como mulher, nós adquirimos as características psicológicas que este corpo, seja feminino, seja masculino, nos permite adquirir através dessa manifestação, dessa característica sexual. É possível o espírito desenvolver esse psiquismo, seja masculino, seja feminino, naquela encarnação em que ele nasce nessa situação. Então, quando isso é uma coisa muito importante, porque se nós analisarmos lá o comecinho da nossa história, quando nós estudamos a situação do espírito na sua primeira encarnação. Na sua primeira encarnação, ele é um espírito simples e ignorante. Ele não sabe distinguir essa situação ainda. Tá certo? Então, isso fica demonstrado que realmente essa característica masculina e feminina não é do espírito, mas do corpo. Mas o espírito vivendo no corpo adquire essa característica e carrega consigo no seu processo evolutivo esse psiquismo, ora seja como homem, seja como mulher, no seu processo evolutivo. E isso é de extrema relevância, né? Porque a gente entende que
as experiências no corpo feminino trazem um tipo de provas, né, de evolução para aquele espírito, assim como as experiências no corpo masculino. E a gente entende que eles se complementam, tá? Que eles são necessários, né? Não tem um melhor ou maior que o outro, enfim, simplesmente são necessários ao nosso progresso, né? E também fazem parte da lei de reprodução, né? Que, enfim, mais para frente a gente trata da lei da reprodução quando a gente entra lá no outro livro, né? Mas vamos seguir porque tem mais questão que eu acho que vai deixar bem claro, pode ser? Vamos lá. Ops, perdão. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Se nós voltarmos à questão 200, a resposta à questão 200, nós veremos com toda naturalidade essa resposta dos espíritos, que são os mesmos os espíritos que encarnam como mulher e depois encarnam como homem, e vice-versa. Tá certo? Isso para nós, humanos, desperta em nós um pensamento, um sentimento, para nós acabarmos de vez com essa questão. Ah, ela é porque ela é homem. Ah, porque é mulher. Não. Não é um homem, não é uma mulher. É um filho de Deus, espírito, que agora, em um corpo feminino, vive experiências, vive situações, vive sentimentos que só são possíveis desenvolver como mulher. Ou é um filho de Deus que nasceu como homem, vivendo sentimentos e experiências que só são possíveis vivendo como homem. Isso faz com que a gente realmente acabe com essa relação de antagonismo que existe entre homens e mulheres, muitas vezes, numa disputa desnecessária, numa crítica desnecessária, porque nós olhamos para nós com as características que temos e não aceitamos a característica do outro, que é diferente, naturalmente, porque estão vivendo outra experiência, outras formas de viver a vida, para que possa aprender aquilo que é possível aprender como mulher. E, ao mesmo tempo, o que é possível aprender como homem. Tá certo? Porque só fazendo esse tipo de coisa é possível a gente crescer. Porque senão Deus não teria criado esses dois psiquismos que se complementam para o nosso processo evolutivo. Então, se a gente analisar dessa forma, a nossa relação homem-mulher, mulher e homem, torna-se muito mais fácil, muito mais compreensível de perceber os limites de um e os limites do outro. E não de considerar que aquilo é o que é preponderante e interessante no um seja superior ao que é preponderante e interessante no outro, ou o que não é. Nos faz nos olharmos para cada um de nós e vermos um Filho de Deus num corpo específico, necessário para aquele momento do seu processo evolutivo, e não alguém inferior. Por muitos milênios, a humanidade e os homens trataram as mulheres como seres inferiores. Só agora, nestes últimos tempos, que a mulher pôde se desprender de todo esse jugo e libertando-se e começar a demonstrar toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade de realização, que ajudou muito a transformação da humanidade. Então, se nós, os homens, tivéssemos sido capazes de, no passado, compreender essas coisas e termos agido de forma diferente, a humanidade teria alcançado outros caminhos. Teria muito mais rápido chegado hoje no nível de relação de respeito que começa a se moldar entre nós para que a gente comece a ter uma relação e uma convivência muito mais harmoniosa, muito mais compreensível
e muito mais amorosa. Eu acho que é lindo a gente poder enxergar o feminino e o masculino dessa forma, né? E como complementares, como cada um com a sua importância, cada um com o seu papel, não mais ou menos, como eu já tinha comentado, né? E eu acho que o Espiritismo reforça isso, reforça essa questão da gente viver essa oportunidade que a gente tem, sabendo que a gente pode estar no corpo do outro, no lugar do outro, no sentido do lugar de fala, né? Uma próxima encarnação vir como homem, por exemplo, para nós mulheres e vice-versa. Então, eu acho que isso é engrandecedor quando a gente olha por esse ângulo, né? Quer comentar alguma coisa, Baners? Sim, às vezes eu brinco com as minhas amigas quando elas criticam, ah, porque você é homem, você fala assim. Aí eu digo assim para elas, eu vou rogar uma praga para vocês. Na próxima encarnação vocês vão nascer homens. Eu lembro, sabe o que eu lembro, Baners, quando a gente estava tendo esse mesmo assunto na turma presencial, né? Que a gente já participou no Livro dos Espíritos presencial. E a gente até brincou, né? Mas assim, diferenças psicológicas, né? Quando a gente começa a falar disso, a gente brinca, o homem só faz uma coisa de cada vez, né? A mulher já tem. Então, isso na verdade são diferenças que estão ligadas à biologia, tá? Então, mas é bem isso mesmo, tá? Mas a gente, brincadeiras à parte, temos que ter muito bom humor nessa hora, né? Mas veja, você falou da questão que está ligada à biologia, e essa é a importância do corpo para nós espíritos, como nós temos um corpo específico, seja de homem ou de mulher, porque vamos viver aqui esse psiquismo. E esse psiquismo é muito bom para nós, porque senão nós não vamos evoluir. Nós vamos carregar esses dois psiquismos de nós, e nessa próxima pergunta, isso é fantástico. Sim. Então, vamos lê-la então, aproveitar. Vamos lá, Carol. 202. Deixa eu aumentar aqui. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provocações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Pois é. Então, fica muito claro agora essa questão de por que que nós nascemos, ora como homens e ora como mulher. Depende único e exclusivamente daquilo que vamos aprender quando reencarnamos. Qual o caminho que vamos ter? Quais as experiências? Ah, eu preciso desenvolver ainda mais a experiência de ser pai, de ser o provedor de um lar, que agora já está se alterando tanto, porque as mulheres também estão sendo provedoras dos lares. Tá certo? Isso significa um processo de evolução, porque a mulher, quando ela começa a agir como provedora de um lar, é porque ela já passou pela experiência masculina e desenvolveu essa característica de também ser provedora. E agora ela se manifesta em potencialidade como mulher e realiza isso com naturalidade, sem questionar que deve fazer isso. E essas experiências também se demonstram em alguns homens que já começam a agir com mais diligência dentro do lar, fazendo as tarefas que antes estavam consideradas como tarefas exclusivamente femininas e o fazem com naturalidade, com espontaneidade, é porque também viveram como mulher e adquiriram essas características e vão desenvolvendo cada vez mais. Mas uma coisa interessante em tudo isso, a coisa mais interessante de tudo é
Com que objetivo realmente isso pode acontece para que a gente nasça, ora como homem, ora como mulher, adquirindo essas duas questões, em que ponto que isso nos leva? Vamos voltar a 2000 anos, na época de Jesus, ver um pouquinho da história da humanidade naquela época. Como é que era a Palestina quando Jesus nasceu? A Palestina era dominada pelo Império Romano, e o Império Romano era conhecido como que possui um exército muito disciplinado, mas muito perverso também, muito duro nas questões que tinham a fazer. Eles, para matarem alguém da terra onde invadiram, não precisavam de muitas desculpas, de muitas questões. Era com muita naturalidade e qualquer desculpa servia para esse assassínio. Aqueles que tentavam, de uma forma ou outra, lutar contra o poder romano eram crucificados, eram pregados na cruz, ainda vivem e lá pereciam. Uma morte terrível, extremamente dolorosa. E como é que era o povo judeu naquela época? O povo judeu era composto de três classes: os pobres, os ricos e poderosos, e acima deles estavam os sacerdotes, aqueles que ditavam as leis, que interpretavam as leis e que diziam como é que devia se viver. Se as pessoas tomassem uma outra atitude que os sacerdotes consideravam que não era adequada, a pessoa era a morte a pedradas. Essa era a sentença. Morte a pedrada. Uma outra morte extremamente dolorosa. Centenas de pedras que caíam de você e sobre você de diversos tamanhos, machucando o teu corpo e lentamente provocando a tua morte. Nós hoje, talvez não tenhamos condições de mensurar isso, porque estamos tão distantes daquela época, a gente vive em outro momento e talvez não consiga conceber. Mas se nós pararmos a pensar um pouquinho, nós vemos que era muito doloroso. Aqueles que eram pobres, eles eram pobres e não tinha para eles nenhuma possibilidade de melhoria nas suas vidas, porque no entender dos sacerdotes e das classes favorecidas, eles seguiam uma informação, faziam uma interpretação, forma de que Deus é meu pastor. Se Deus é meu pastor e Deus não me pastoreia e me falta tudo, é porque eu não sou cuidado por Deus. E se eu não estou cuidado por Deus, é porque eu fiz alguma coisa errada e assim eu não existe nenhuma misericórdia para comigo. Então, aqueles que eram desfavorecidos, que não estavam entre os ricos e não estavam entre os sacerdotes, não tinham nenhuma oportunidade na vida. Boanerges, Neste quadro, se perguntava muito, né? Quem pecou na família, né? Quem foi que pecou para que acontecesse essa situação? Tem várias passagens da Bíblia que eu lembrei. Então, a questão estava, ou você que errou, ou os teus antepassados que erraram. Não existia nenhum consolo, nenhuma oportunidade. É neste cenário que nasce Jesus, e é neste cenário que Jesus enfrenta ele e traz para nós toda a sua mensagem que perdura até hoje e transformou a mediunidade, a humanidade. Tanto transformou que nós hoje, há algum tempo, dizemos a história antes de Cristo e após Cristo. Essa de tão importante que foi para nós a sua passagem. Existe nos evangelhos uma passagem em que caracteriza muito essa união do desenvolvimento do ser como masculino e como feminino, aonde o ser cresce e une-se, consolida-se, tornando-se um ser com as duas características ao mesmo tempo, e onde ele se manifesta ora como homem, másculo, e como feminina ao extremo, porque viveu as duas experiências e consolidou-as, e agora elas estão juntas em um único ser, vivendo todo esse potencial desses dois psiquismos. Contam os evangelhos que em um dado dia estava Jesus em um lugar com alguns apóstolos e de repente veio uma turba trazendo uma mulher na frente,
e ela estava toda desgrenhada, e dizem assim para Jesus: Senhor, esta mulher foi pego em adultério, e a lei de Moisés determina que ela seja morta a pedradas. Jesus, profundo conhecedor do psiquismo humano, percebeu exatamente a situação naquela hora. E ele, nesse momento, toma uma atitude máscula, porque ali estavam homens representantes do Sinédrio, os homens poderosos que ditavam a lei e os costumes e diziam como as pessoas estavam agindo. Também nos ricos, nos influentes, aqueles que eram pastoreados por Deus. E o Cristo, Jesus, volta-se para eles e diz a frase que até nós, até hoje, chega até nós com uma força muito grande. Aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. A turba silencia e o Cristo se agacha. Dizem alguns historiadores que ele se abaixa e começa a escrever algumas coisas no chão. E diz que ele escrevia assim: os erros cometidos por muitos daqueles homens: adúltero, mentiroso, criminoso, ladrão e etc. Diz que os mais velhos se aproximaram, olharam, viram ali que se encaixavam e foram se afastando, porque eram os que tinham vivido mais e que mais erros tinham cometido. Foram se afastando até que ficaram só mais jovens, até que um dado instante ficou só Jesus e a mulher e os apóstolos. Aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, se foram. E Jesus vira para ela e diz: se eles tanto te condenaram, eu também não vou te condenar. Vai e não volta a pecar. Veja só, neste instante, Jesus usa os dois psiquismos em toda a sua potencialidade, porque era preciso ser muito másculo para enfrentar aquela turma com alguns homens poderosos e dizer a eles quem está livre de pecado naquela época. E nós hoje não somos capazes de mensurar o que significava isso naquele instante. E em seguida dizer para essa mulher, acolhê-la como mãe, como mulher, acolhê-la e dar a ela esperança nova para viver. Dizendo, vai querida, vai minha filha, e não volte a errar. Segue a tua vida com naturalidade. Essa para nós é a proposta divina que faz com que a gente nasça como homem, nasça como mulher, desenvolva esses dois psiquismos ao extremo, para que a gente possa um dia unir-nos em um só e ter e viver plenamente, sendo como homem ou como mulher, mas os dois psiquismos estarão unidos e nós poderemos viver plenamente as duas situações. De repente se nasce como mulher, mas o psiquismo está impregnado dos dois. É possível saber separar as duas circunstâncias e agir no momento que deve agir como mulher, e de repente precisa agir de forma máscula como homem e age como homem. Assim mesmo estará no homem que poderá agir de forma máscula e quando tornar-se necessário que ele age como mulher, ele age como mulher em toda a sua plenitude, oferecendo àqueles que estão diante de si amor, firmeza, educação, coragem e incentivo para que a vida continue. Essa é uma proposta divina linda para nós, que faz com que a gente passe a considerar todas essas situações de forma que a gente se liberte de todo esse psiquismo desnecessário que carregamos conosco. Faz com que as nossas relações passem a ser outras, de respeito mútuo, de compreensão mútua, de ajuda mútua e de amor mútuo. Entre nós, às vezes acontece, não em grande número, mas
já num número relativamente grande. Eu sei que estou passando o tempo, mas acho que é fundamental a gente tratar essa questão. Alguns de nós nascem em um corpo masculino e sentem-se totalmente femininos. Outros nascem num corpo feminino e sentem-se plenamente masculinos. E a sociedade não tem uma proposta para eles de dizer o que fazer, mas a doutrina espírita tem. E dizer-lhes não é abandonar o psiquismo que é forte em você, que você já construiu no passado. Também não é desprezar o psiquismo que você está agora tendo que desenvolver, porque a vida te oferece essa oportunidade. Não é nem ignorar um, nem desprezar o outro. É usar o que já existe fortemente em você e desenvolver o novo que se apresenta para que você torne-se esse uno com as duas possibilidades numa existência, ainda num momento em que a humanidade não é tão evoluída. E você tendo essa possibilidade, você sendo capaz de realizar essas coisas, você poderá dar um salto estrondoso em seu desenvolvimento, porque você será capaz de colocar em você a capacidade de agir como homem e a capacidade de agir como mulher, num momento em que a humanidade ainda enfrenta situações muito difíceis de comportamento, muito egoísta e ainda muito orgulhosa. Essa é a proposta espírita para a humanidade, para o homem e para a mulher, que nos parece, na nossa visão, extremamente consoladora. E a gente olhando para Jesus, no comportamento que ele teve, nos exemplos que ele nos deixou e nos ensinamentos que ele também nos deixou, para que a gente possa olhar para ele e dizer que realmente ele é o nosso modelo e nosso guia. Boanerges, eu acho que esse assunto que você tocou, ele é de fato de extrema importância, tá? Como você muito bem trouxe o exemplo de Jesus, eu acho que quando a gente traz Jesus, tudo fica mais claro. Eu gosto de falar que o nosso coração fica quentinho, né? Porque é o cara, é o maior exemplo nosso modelo, guia, né? Tudo isso. E quando a gente consegue enxergar dessa forma como você trouxe o feminino e o masculino, o quanto isso é tão bem trabalhado nele, tá? E depois você traz essa fala que é tão atual, tá? Das pessoas que não se sentem bem com o seu corpo, né? Enfim, então eu acho que a gente fecha isso de uma forma tão amorosa, né? Ou mais amorosa possível, tá? Eu queria falar a todos que nos assistem, na verdade, fazer um convite, né? Que reflitam tudo isso que a gente conversou hoje. Leiam e releiam essas questões. Tá? Elas são só 3 mesmo, tá? É um assunto que rende muito, mas no Livro dos Espíritos, o sexo nos espíritos, são só 3 questões, mas são profundas. A gente poderia tirar muitos e muitos assuntos daqui, tá? Mas o que fica mais importante vamos pensar nessa unidade, tá? Olhar para Jesus, não é, Boanerges? E, além das 3 perguntas, o comentário de Kardec. Não é? O comentário de Kardec, Pergunta 202. Ele é interessantíssimo, porque ele faz uma avaliação geral de toda essa situação e faz uma proposta interessante para todos nós. E que o que prevalece sempre é o amor, né? Exatamente. Sim, na verdade é a nossa resposta para tudo, né? É a nossa saída, é o nosso conforto, né? E assim eu vou aproveitar com essa fala brilhante sua, Carol, me despedir, agradecer a presença de todos, né? Falar até semana que vem, que nós vamos começar alguns novos assuntos, tá? Que é parentesco, filiação e semelhanças físicas e morais, tá certo? Então, muito obrigada, até logo. Até logo. Bom, então, mais uma vez, depois de um dia de estudo e de reflexões a respeito dos ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós dirigimos a Ti, ó Pai bondoso, Senhor da vida, Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas e de todos os seres.
te agradecer mais uma vez por ter permitido que nós nascêssemos no seio dessa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e tantas oportunidades oferece para a nossa meditação e modificação do nosso comportamento como homem ou como mulher. Que nós sejamos capazes de não de pegar esse conhecimento todo e não permitir que ele fique apenas no nosso intelecto, mas que ele penetre profundamente na nossa essência, no nosso ser, e que passe a ditar o nosso comportamento na sociedade, nas nossas relações, e assim melhorando o clima em torno de nós, melhorando as condições do planeta, porque se cada um de nós tivermos consciência dessa realidade e passarmos a nos tratar com mais educação, com mais respeito, com mais carinho, todo o planeta se transformará. Porque essa é a tua proposta para todos nós, que transformemos o planeta em um ambiente de seres que sejam capazes de se amar. Obrigado, Pai querido, por todas essas oportunidades e por todo esse conhecimento que você permite que chegue até nós. Jesus, quando esteve entre nós, dirigiu-se a ti um dia e agradeceu quando te disse que obrigado, Pai, por tu teres escondido essas coisas dos doutores e terem revelado aos pequeninos. Tomara, Senhor, que sejamos um desses pequeninos e que não venhamos a usar essas informações tão preciosas que chegam até nós de forma menos adequada e em desacordo com a tua lei e com as tuas determinações. E assim te pedimos mais uma vez que tu envolva todos nós, envolva aquelas famílias e aqueles que foram atingidos pelos vírus, aqueles que retornaram ao mundo espiritual por esse vírus. Amparai a todas essas famílias, a todas essas pessoas, consolai a todos, para que possamos, Senhor, superar essa fase tão difícil da humanidade. Muito obrigado mais uma vez e despede-nos com a tua bênção e a tua proteção. E assim seja.